Boa noite a todos, gravação iniciada, boa aula. Vamos lá. Bom, pessoal, olha o quê? Já deu o zoom, né? Antes de eu começar. Beleza, vamos lá. Aí. Bom, eu sei que a maioria vai fazer Enem. E eu tenho essa particularidade, né? De ter experiência, né? Tanto na Enem quanto na UERJ. E aí eu fui compilar o que é importante para as duas, o que é matéria importante para as duas provas. O que poderia cair nas duas provas. Aí, corri atrás, vi todas as provas de novo. Desde terça-feira passada que eu comecei a fazer, né? E estou vindo dentro do tempo que eu posso, olhando o que pode cair, o que pode não cair. E aí eu fiz uma abordagem dos pontos principais e alguns subpontos que são muito importantes para vocês em qualquer prova de vestibular. Então, eu botei aí o que cai sempre. Normalmente, o que cai sempre nessas duas provas, ecologia, evolução, fisiologia humana, parasito, né? E botânica. Esses são os pontos que, no estudo que você tem comparativo, dos muitos anos, eu vou mandar depois para vocês. Vocês já devem estar cheios disso, por isso que eu nem mandei. Enem, separado por matéria, com gabarito, para vocês verem a quantidade de questões que já caíram de cada ponto desse. É óbvio que a prova é mais moderna. Não adianta estudar pelas provas anteriores, de 10 anos atrás do Enem. Não vai cair nada daquela época. Mas é só para você ver o modo faciente, né, de ter uma biologia que no Enem evolui muito. O Enem cai, as coisas mais modernas que podem existir cai no Enem. E a UERJ tem um padrão de prova que não é muito experimental, né? Eles vêm com algumas questões clássicas e tal. O modo de fazer e de retirar informações é bem diferente. A prova da UERJ não é uma prova moderna, infelizmente. A do Enem é. Então, eu peguei, misturei. Deve ter pergunta repetida. Pessoal, foi uma loucura para eu fechar e mandar isso para vocês, porque a inteligência artificial erra muito e eu tenho que ficar corrigindo. Cansei de corrigir questões, tá bom? Então, eu vou começar aqui com uma revisão que é para as duas matérias, que eu deveria ter feito. E essa revisão, como é que eu vou fazer? Com exercício. Eu vou dando exercício e dentro dos exercícios vou fazendo a revisão da matéria, né, que está em dia com a banca, né, que poderia cair. Então, eu vou começar com a ecologia. E vou centralizar mais as questões. Não estou gostando dessa distribuição aqui. Espera que eu vou melhorar a pontinha do meu computador aí. Tá bom. Então, o que tem na ecologia que é super importante você subdividir e saber? Esses são os pontos? Vão ver tudo? Lógico que não.
Não tem como eu ver tudo. Não tem como eu caracterizar, já deu zoom, né? Caracterizar o processo. O que eu posso fazer é gerenciar vocês dos pontos mais importantes. E vou fazer alguns que eu estou achando que podem, de uma maneira mais expressa, cair. Entendeu? É isso. Vamos nós? Ó, fundamentos. O que são os fundamentos? É aquela parte inicial que o cara fala em espécie, comunidade, teia, cadeia, nicho ecológico, né? Não vem cair há um certo tempo. Então, vamos pensar naquela nomeação, dar uma estudada aí, né? Eu mandei um material para vocês com os detalhes do que cai mais e agora vocês vão, né, estudar por conta própria. Nessa parte inicial de fundamentos, né, que é espécie, que é comunidade, o nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? O nicho ecológico é o papel que cada ser vivo desempenha dentro da comunidade dele. De que maneira? Você tem aí cenoura, coelho, cobra, gavião. O papel da cenoura nessa cadeia é ser produtor, é alimentar o consumidor primário, é ser autotrófico. Então, o papel que cada ser vivo representa dentro da comunidade dele, o que ele faz, a profissão dele, que nego fala, eu acho horrível isso, profissão do ser vivo, quer dizer, fundamentalmente, o que ele aumenta, diminui, modifica, melhora, piora a comunidade dele. Ele é predador? Legal. Então, nicho ecológico é o papel e o predador é o papel que o indivíduo tem dentro da comunidade dele. Não confundir com habitat, local onde vive determinado ser vivo. E, para fechar, está aqui, ó. Copia não, pessoal. Ó, você tem um lago, eu vou ser muito rápido. Aqui você tem peixes, aqui você tem algas, aqui você tem o plâncton, o fitoplâncton, o zooplâncton, lago. E aqui você tem uma árvore, uma cobrinha, um coelhinho. E aí você vê que tem um ponto que separa essas duas comunidades diferentes. O que é uma comunidade? Conjunto de populações diferentes que trocam relações diretas ou indiretas em uma determinada área. Cuidado com isso. Então, cenoura, coelhos, cobras, gaviões, baratas, bactérias, que estão ali naquele meio ambiente e trocam relações diretas ou indiretas, fazem parte de uma comunidade. Então, cobra, árvore, coelho, comunidade 1. Peixe, aqui, ó, plâncton, fitoplâncton, zooplâncton, algas, comunidade 2. Por que elas são determinantes em separar comunidades diferentes? Elas são, né? Qual é o problema aqui? É que não trocam relações. O peixe não troca relações com a cobra. A árvore não troca relações com a alga. Então, como não há relação direta ou indireta, eles não podem fazer parte da mesma comunidade. Então, você está vendo que eu consigo separar a comunidade 1 da comunidade 2. Né? Você tem aí uma separação. Aí te pergunta, onde se dá essa região intermediária entre duas comunidades diferentes? Vocês lembram? Onde se dá? A esse ponto? Ecótope. Também serve assim.
Isso é chato, é difícil. Então o cara vem com um desenho de umas árvores assim, ok? Estou achando a imagem esbranquiçada, mas acho que é a minha posição. Árvores assim, depois uma mistura de árvores e gramíneas, depois só gramíneas, está vendo? Aqui você tem uma comunidade, aqui você tem parte misturada dessa comunidade com essa, intermediária, e aqui você tem a comunidade 2, diferente pra caramba. E aí esse ponto que interfere entre as duas é chamado ecótono. Isso é difícil. É difícil você perceber numa prova de ecologia, porque quase não se pergunta nada sobre isso. Ok? Bom, então vamos aqui dos fundamentos. Dá uma estudadinha, olha rápido. É muito difícil cair, mas pode cair o nicho ecológico e a ecótono. Bom, vamos passar adiante. Segundo fundamento de ecologia, que cai para caramba, é relações dos seres vivos. E, logicamente, não vai dar tempo de eu ver para vocês. Então, na relação de seres vivos, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que se orientar, né, com o que ele fala na questão para poder saber organizar a tua resposta. Muito cuidado. As questões são grandes, vem com movimentos de A para B, de B para C, e aí você se perde. Então, bolota o que ele quer, procura lá em cima a atividade do ser vivo que você quer. Tem algumas pegadinhas interessantes. Só um instantinho. A imagem está fosca. Aqui para mim está fosca. A imagem está com zoom. Sim, mas mas tá tá fosca também, professor. Parece aquele filme, O Novo Lar, Nosso Lar, quer dizer, que essa tá igualzinho. Melhorou, né? Sim. Bom, Melhorou. então vamos lá. O cuidado que você tem que ter é com o plâncton. A palavra plâncton. O que ela implica? Tem zooplâncton e fitoplâncton. Eu quero passar rápido, que tem tanta coisa para eu falar. Aqui, ó. Então, quando se usa a palavra plâncton, o cuidado que você tem que ter é que quem consome o plâncton, a palavra plâncton, consome essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, um peixe que come o plâncton, ele é consumidor primário e secundário. O zooplâncton come o fitoplâncton, vira consumidor primário e é ingerido por esse peixe. Então, esse é primário, esse é secundário. Eu só posso acreditar em carga negativa, mas vamos lá. Já machucou, é complicado. Zooplâncton e fitoplâncton. Então, cuidado com esse peixe. Se ele meter um aqui, ele vai ser secundário e terciário. Cuidado com isso. Plâncton é uma palavra dupla. Fito e zoo. Consumidor de plâncton é consumidor primário e secundário. E aí não importa quantos ele vai colocar aqui. Secundário, terciário, quaternário, não importa. Esse é o primeiro detalhe. O outro, O professor voltou da zoom. sabe o que dá vontade? De eu desligar o computador e dar tchau e falar, fica para a próxima. Complicado, cara. Já estou estressado. Só falando palavrão, mas eu não falo palavrão. Eu não sei por que isso acontece, ninguém me fala. E é só aqui quando eu faço mais de carro. Incrível. Na salinha não dá isso. Eu uso Meet também. Complicado. Se alguém souber o que pode ser feito, me fala. Porque eu já chamei um técnico para ver a máquina, nada aconteceu. Voltou aí e falou, está tudo bem, está tudo legal. Tá? Eu talvez... Agora me deu... Não tinha
Ai, me deu um tchan aqui. Eu não gosto de perder. Passei um pano aí na máquina. Olha só. Primeiro você tem que ver harmônica, desarmônica. Na harmônica, ninguém pode ter um sinal negativo. Então, se na relação alguém está sendo prejudicado, ela é desarmônica. E na desarmônica pode ser assim ou assim. Ah, mas é neutro, mas tem um sinal negativo. Que tipo de relação pode ser menos zero? Você lembra? Rápido, pessoal, hoje. Que tipo de relação é menos zero? Porque eu tenho que dar matéria para as duas faculdades. Não posso dar só para o Enem, não posso dar só para o ERA. Hoje vai ser para as duas. Mensalismo. A mensalismo ou antibiose. E aqui tem um exemplo clássico, que é a maré vermelha. Cuidado! Maré vermelha é um estado de poluição feito não por algas vermelhas. Algas vermelhas são pluricelulares. Não tem nada a ver com isso aqui. Essa alga, ela dá um tom vermelho, mas ela não é alga vermelha. Ela é chamada de dinoflagellados ou pirrófitas. Aqui é pegadinha brava. São algas unicelulares que produzem toxinas em ambientes poluídos. Elas se reproduzem de modo exacerbado, elas morrem e aí degeneram e o produto tóxico vai para a água, criando a maré vermelha. Então, a maré vermelha é um estado de poluição que vai permitir o crescimento exacerbado de dinoflagelados ou pirrófitas que produzem toxinas que caem na água e determina a morte dos indivíduos. Aí eu te pergunto, o que a alga ganha com isso? Nada. O que ela ganha em matar? Nada. Ela produz uma substância tóxica que mata, mas ela não ganha nada. Ok? E para o indivíduo que morre, negativo. Então, no amensalismo ou antibiose, o ser vivo produz uma substância tóxica que mata ou impede a reprodução de outro. Quer um exemplo? Que pode cair, inclusive, na prova? Pau-brasil. Pau-brasil. Uma árvore conhecidíssima, né, por causa do corante que ela produz. Então, o pau-brasil, ele joga uma substância tóxica que se difunde ao redor dele. E aí, quando uma sementinha de outra planta cai ali, e pega água, e junto com a água entra a toxina e a semente morre. Você vê que a planta não tem capacidade de pensar, eu vou matar para evitar a competição. Não. Ela normalmente faz isso. Essa toxina é jogada no meio ambiente e aí mata uma outra planta. Por isso que eu ponho zero. Porque ela não faz em benefício próprio. Ela faz. E, por acaso, né, para ela é legal. Mas, no caso da maré vermelha, melhor de nada a vida da alga. Nesse caso, melhor, né, adapta o pau-brasil, porque ele vai evitar a competição. Mas ele não faz isso para evitar a competição. Então, é um caso também de, para o pau-brasil, zero. Né? Para a sementinha que morreu, nada. Negativo, morte, prejuízo. Aí você fala, mas aí eu te pergunto, vamos pegar o pau-brasil, aquela sementinha, que prejuízo ela dá para ele como semente? Me fala aí. Água que tira, sais minerais,
a sombra que faz. Então, naquele momento, a vida do pau-brasil não muda com a morte daquela semente. Isso é chamado de amensalismo ou antibiose, e é uma relação menos zero. Ok? Para fechar, planta epífita. Em ecologia, é uma planta inquilina. É uma planta que fica em cima da outra para pegar luz. Tira nada. Orquídea, bromélias, elas apenas se posicionam melhor numa floresta de intensa competição pela luz, para pegar a luzinha dela sem atrapalhar a planta que está embaixo, dando suporte para ela. A quantidade de luz que ela pega não vai interferir em nada naquela grande árvore. Então, planta epífita é planta inquilina. A relação é mais zero. É uma relação igualzinha do comensalismo. Então, o comensalismo é uma relação mais zero. E no caso da planta orquídea e da bromélia, você dá o nome de epífita. Ou epifitismo. Epifitismo é o que a planta epífita faz. É um processo de comensalismo. Comensalismo é mais zero, legal. Mas quando é em planta e usa o corpo da outra para pegar a luz, é de planta para planta, é que ao redor, fita vegetal, é melhor usar a palavra epifitismo. Ok? Professor, boa noite. Boa Por noite. ela ficar em cima da planta, ela não prejudica a outra, não? Da luz solar? Me fala como? Impedindo que a luz entre para outra planta. O galho, as folhas, e ela fica aqui. O que ela tira? Ah, sim. Ela fica no galho, ela fica em cima da folha. Entendeu, meu? Ah, entendi. Não tem Obrigada. nada. Vamos tirar a dúvida, pessoal. A prova está bem perto ali. Bom, então, relações de seres vivos é possível cair. E agora, o ponto principal, que eu botei até várias questões aí, com gabarito, para você raciocinar para o ERJ, para o Enem. Tem questão discursiva e questão múltipla escolha. E são esses dois pontos aqui. Ó. E para fechar ecologia, que não dá tempo de nada, eu com ideia que vai cair, ok? As duas. Ciclo do nitrogênio e tudo que envolve o ciclo do nitrogênio, né? E ciclo do carbono. Todos dois pontos, eutrofização, magnificação, troca, ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono, com potencial muito grande para cair em qualquer prova. Só que você tem que estudar lateralmente. Estudar lateralmente. Biologia não pode ser estudada em quadradinho mágico. Fechadinho. Não fecha a biologia, fica muito difícil você entender a matéria se você fechar. Né? Então, aqui, ó. Vou começar com eutrofização. Não copia. A gente tem que ganhar tempo. Isso aqui não vai adiantar você copiar. Está tudo escrito aí, todas as definições, tudo que você precisa. Vê se você entende. Presta atenção, porque na hora que você copia, você tira a atenção. Prometo a você que está tudo aí. Esse material que eu estou te mandando. Olha só. Eu é bem, verdadeiro. Trófos é comida. Quando é que isso vai ser ruim? Aumentar a quantidade de comida que você vai comer? É ruim aonde? A natureza é. E de que maneira a eutrofização pode cair? De duas maneiras. Primeiro, que é a mais difícil. Aqui você tem uma plantação em que você coloca adubo.
Esse adubo é rico em fosfato e nitrato. Matéria-prima para produzir proteínas, aminoácidos, olha que beleza. Então, esses fosfatos e nitratos são colocados aqui na plantação. Aqui tem um lago. E para que esse fenômeno ocorra, você vai ter que ter algas de fundo e algas planctônicas. Tem vários casos. Esse é um. Não é o da Lagoa de Freitas. São duas maneiras de eutrofizar. Uma é com fosfato e nitrato, a outra é com matéria orgânica, que a gente vai ver rapidinho. O que acontece aqui? Bom, acontece aqui que em meios normais a luz passa, é usada pelo plâncton, que está em quantidade moderada, permitindo a passagem da luz, e essas plantas de fundo, elas produzem oxigênio para a área bentônica. Olha aqui. Área planctônica, nectônica e bentônica. Sabem isso? Porque a questão vem e a base dela é um nome. Ó, na área bentônica. E você não sabe o que é bentos? Plâncton. Nectos, bentos. Plâncton, nectos, bentos. Ok? Então, o bentos, que é a área bentônica, é de ser de fundo, rastejante ou fixo. Aqui no mar você tem o coral, né? Você tem o caranguejo, o siri, que rasteja aqui, né? As raias rastejantes. Então, são os seres vivos fixos, algas fixas ou rastejantes, que estão lá no fundo, sem capacidade de sair nadando. A área nectônica é de nado livre, é onde nadam ativamente. E a área planctônica é uma área que tem o fito e o zoo, e eles não têm capacidade natatória para vencer as correntes, marés, ventos. Eles são levados pelas correntes. Eles não decidem para onde vão. São levados e são de superfície. Então, o plâncton é formado por seres microscópicos que não apresentam movimento natatório de reação, sendo levados por correntes, ventos e marés. É isso. Tem o fito, são algas microscópicas, fotossintetizantes, e tem o nécton. E tem o zooplâncton, que é formado por microscópicos seres que se alimentam do plâncton, são consumidores primários. Bom, voltando para cá. Isso é o normal. Agora, eu vou apagar, para você não lembrar do normal. Quem que mantém a vida aqui no meio bentônico? Os seres vivos aeróbicos. São essas algas de fundo. Se elas desaparecerem, o oxigênio produzido lá em cima vai ser suficiente? Não vai ser. Não vai ser, ok? Esse fenômeno, quando tem corrente, num lago, uma lagoa, né? Falta esse movimento aqui, ó, que tem no mar pra caramba. A água pega quem está em cima, leva para quem está embaixo, pega quem está embaixo, leva para quem está em cima. Entendeu? Isso aqui vai dar aquela mistura. A decomposição é maior embaixo, a oxigenação em cima. Só que aqui não tem movimento. Não tem essa capacidade de gerar essa mistura. Então, depende do oxigênio produzido embaixo, depende do oxigênio produzido em cima. Ok? Vou apagar. Isso é uma aula para te dar informação. Depois você estuda e aí você fecha decoreba. Entendeu? Vamos lá. Lembra que eu te falei da plantação? Ok? Agora a chuva vai lixiviar.
A chuva vai pegar nitratos e fosfatos e mandar aqui primeiro para a superfície. Quando os nitratos e fosfatos chegam, eu vou colocar em vermelho, as algas que eram predispostas assim, com esse supercrescimento, formam uma espécie de nata. Tá vendo? De tanta alga, de tanto adubo que tem, ela vai criar uma película. E essa película vai evitar, vai impedir a luz chegando aqui embaixo. Caraca! Cadê a luz? Não chega. Sem luz, as algas de fundo morrem. Sem alga, não tem O2. Sem O2, a fauna bentônica morre. Eutrofização. Aumento de comida, aumento de nutrientes aqui no caso. Fosfatos e nitratos. Crescimento, isso aqui é chamado floração das algas. Esse mecanismo de eutrofização é um tipo de eutrofização em que a produção de muitos nutrientes, que no caso da planta é fosfato e nitrato, vai gerar um desequilíbrio. Uma dúvida aí? Que eu vou dar agora o da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é outro tipo, que é baseado em outra coisa. Bom, pessoal, hoje a gente corre contra o tempo. Hoje não é dia de rever as emoções, não. Hoje é dia de cair para dentro. Alguma dúvida? Não. Estamos apagando. Agora eu vou te dar outro tipo de eutrofização. Lagoa Rodrigo de Freitas. Tem lixo que vem, né? A chuva veio, trouxe aquela lixarada, lavou dejetos que são mandados por vias clandestinas, através de canais, daqueles grandes edifícios que estão lá, que não pode fazer, mas eles fazem. Não todos, alguns. Isso aqui implica em matéria orgânica. Então, aqui no caso, não é aumento de fosfato e nitrato, é aumento de matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai ser atacada por bactérias decompositoras. Essas bactérias decompositoras, elas são aeróbicas. Olha que droga, pessoal. Muita comida, muita bactéria, menos oxigênio. Elas são aeróbicas. Elas vão capturar o oxigênio direto. Milhões e milhões de bactérias estão sendo produzidas por conta da matéria orgânica, jogadas de modo exacerbado. Quando tem pouco, o vira-vira é menor, mas tem muito. E quando tem muito, você tem uma eutrofização. Então, o que vai acontecer? As bactérias vão pegar o oxigênio e aí os aeróbios vão morrer. De que eles morrem? Asfixia. Sem oxigênio. Aí você passa lá, vê aquela grande quantidade de peixes mortos. Ah, por quê? Ah, jogaram veneno na água. Ah, jogaram um produto aí que intoxicou. Falta de oxigênio. Asfixia. Matéria orgânica em excesso provocada pela poluição. Isso aqui é a famosa poluição. Poluição da água. Foi. Ok? Fechou? E para fechar, a ecologia. Não, fechar não. Fechar com 5 litros de podcast. Eu vou na magnificação trófica.
Pessoal, essa palavra bioacumulação e essa bio também é muito usado junto com magnificação trófica. Só que bioacumulação é do indivíduo. Aqui dentro do indivíduo acumula uma toxina. Isso é bioacumulação. Então, como sinônimo de magnificação trófica. Magnificação trófica, quando esse processo de acumulação é na cadeia alimentar, ao longo da cadeia. Ao longo da cadeia. Aí é a magnificação trófica. Aumento de toxina ao longo da cadeia. Bioacumulação é no indivíduo. Esse indivíduo bioacumulou uma toxina. Aí eu uso de modo individual. Embora os livros, em alguns lugares, coloquem como sinônimo de magnificação trófica. É essa a diferença que existe. Bioacumulação e magnificação trófica ao longo da cadeia. Bioacumulação é na unidade de vida, naquele indivíduo. Biorremediação. Já caiu várias vezes. Fácil. Navio petroleiro. Milhares e milhares, né, de litros ou toneladas de petróleo jogados na água. Tem algum ser vivo especial que consiga atacar, sim, algumas bactérias, mas elas vão estar lá? Não. Então, o que se faz? Se pega essas bactérias que conseguem transformar o petróleo em substâncias reutilizáveis pelo ambiente e jogar lá, jogar na mancha de petróleo, remediando a droga que foi feita. Então, biorremediação é acertar um processo poluidor, né, na transformação dele para que ele não possa causar dano ao meio ambiente. Então, a biorremediação é uma maneira de controlar o processo poluidor que foi o homem que causou. Ok? Bioacumulação é individual e a magnificação trófica, ela é muito fácil, pessoal. Fácil. Até para você escrever uma discursiva. Vou pegar uma substância não biodegradável. E já perguntaram, por que acumula? Por que a substância acumula ao longo da cadeia? Porque ela não é biodegradada. Não existe enzima, nem dos decompositores. Tem em nós que tem capacidade de destruir o DDT. Foi criado em laboratório, que tem uma forma química criada pelo homem. Então, vou pegar esse agrotóxico e jogar em cima de uma folha. Aqui caíram algumas gotas. Vou botar 5 gotas. Aqui. E aí veio um coelhinho e comeu 10 folhinhas. Levou para dentro dele 50 gotinhas. Esse agrotóxico, que não é biodegradável. O que vai acontecer com essa substância dentro do coelho? Vai ficar lá na área lipídica, instalada lá na gordura dele, presa, sem causar dano para ele, porque a quantidade é muito pequena, mas ele não consegue liberar. Fica preso dentro dele. Aí veio lá uma cobra e comeu 5 coelhos. Ok? Esse aqui comeu 10 folhas. 50. Esse aqui comeu 5. Essa cobra comeu 5 coelhos. 250 gotinhas de veneno. 10 folhas, 5 gotas, 50 gotas em cada coelho. 5 coelhos, 250 gotas. Aí veio lá o gavião e comeu 10
com eles ao longo lá da vida dele. E aí, ó. Olha o que está acontecendo. Essa quantidade é suficiente para matar um gavião. Aí você falou, pô, ainda bem. Parou aí. Não parou. Por quê? Nessa cadeia parou, mas ele vai ser decomposto. O decompositor vai conseguir decompor o DDT? Não, foi o homem que criou, não foi a natureza. E aí o DDT volta. O corpo é decomposto, o DDT é jogado ali. Vem a chuva, joga lá na área de uma lagoa, ele vai acumular lá. Vai entrar pelos animais filtradores e vai formar uma nova cadeia. Olha que desgraça. Isso é magnificação. Sempre os últimos vão ter uma maior quantidade de veneno. E responde essa pergunta. Por que acumula? Não perguntaram ainda. Porque não é biodegradável. Se ele fosse degradado, sairia na excreção, sairia na urina, nas fezes. Mas ele não é. Fica preso dentro do indivíduo. Alguma dúvida? Bom, pessoal, tira agora. Isso aqui já é para revisão para o UES também. Sem dúvida, professor. Tá bom. Vai marcando os detalhes. Não é alga vermelha que faz maré vermelha. É uma alga microscópica, chamada de dinoflagelado. Lá na faculdade de biologia, o dinoflagelado é estudado na zoologia como um protozoário flagelado. Que loucura, né? E lá na botânica é uma alga. Por quê? Porque tem cloroplasto. É uma alga. E ela tem capacidade fotossintética, embora tenha pigmento vermelho, ela faz fotossíntese. Ok? Bom, agora vamos para ciclo do nitrogênio. Eu estou extremamente estressado por conta de todo ano fico com a chegada da prova. Peguei algumas provas, eu pego todas, que foram feitas esse ano. Meu Deus do céu! Os caras desaprenderam. Cada pergunta que não tem nada a ver. Nada a ver, não mexe nada. Entendeu? Como é que se reproduz a alga? XYZ. Não tem ecologia, tem evolução, tem genética. Isso é no caso genética. Hein? Tem genética, entendeu? Caraca, eles não põem nada. Só pergunta idiota. Uma ou outra pergunta inteligente. Difícil ter uma prova. Assim, pô, tá beleza essa. Entendeu? Que prova legal. É isso. Vocês lutam contra isso. Leitura da prova. Ciclo do nitrogênio. Vou fazer rapidinho. Não precisa copiar. Não dá tempo. Você perde tempo copiando. Ó. Nitrato. Solúvel em água e não é tóxico. Opa! Beleza. Vai ser a maneira principal de uma planta absorver nitrogênio. Por que nitrogênio? Vamos lá? CO2, mais água, mais luz. O que dá isso aqui? Rápido. Abre o microfone e fala. Não estou aqui. Não dá para... Glicose. C6, H12O6. Esse carbono veio daqui, esse hidrogênio veio daqui, e esse oxigênio veio da onde? Da água. As brincadeiras, meu amigo. Poxa, errar isso aqui. Ou você está certo? Vamos deixar os colegas te ajudarem? É da água? Não, tá certo. Pela fotólise da água que acontece na fotossíntese. Vamos lá. Não complementa. Você falou que é da água, acabou. Fechou. Não explica por quê. Algum colega aí? Vamos lá. Pessoal, nós temos uma certa intimidade já.
Vou até botar aqui no chat, que eu não ia colocar para não perder tempo. Vocês ficam, sim, 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 e todo mundo se ferrou. De novo. Eu já falei isso aqui. É bronca. Prova da pé. Meu aluno não pode errar essa porcaria. É daqui. É do CO2. O oxigênio da glicose vem do CO2, porque, como falou você, a primeira coisa que ocorre na fotossíntese é fotólise da molécula de água. E aí o oxigênio sai, vai embora. Não fica fixo. Aqui está fixado. Que bom que eu não ia dar isso, não. Eu acho que você já sabe, eu já falei algumas vezes sobre essa pegadinha da biologia. Não cabe pegadinha. Está aí, ó. Fotólise da molécula d'água, quebra o hidrogênio é usado aqui, oxigênio migra. E esse oxigênio, aqui rapidinho. CO2, mais água, mais luz. Botaram radioatividade nesse oxigênio. Oxigênio radioativo. Deixaram a fotossíntese ocorrer. Dentro da folha não foi encontrada a radioatividade. Ah, então veio do CO2. Olha só. Foi encontrado, lógico que foi encontrado. Por quê? Porque é esse oxigênio que fica aqui na molécula de glicose. Então, quando eles foram passar o contador Geiger na folha, radioatividade. Mas, vamos lá. Esse oxigênio pode ter vindo ou do CO2 ou da água. Botar no CO2 normal e botar a radioatividade na molécula de água. Deixaram fazer fotossíntese e quando passaram o contador Geiger, nada de radioatividade. Esse experimento comprovou que vem do CO2. Experimento simples pra caramba. Até vou olhar. Vocês entendem que, às vezes, você se prepara para uma prova aqui em cima e erra aqui embaixo, e tudo vale o mesmo ponto? Tudo vale o mesmo ponto. Nitrogênio, aqui, ó, C6, H12O6. Quem faz isso? Fotossíntese. Não depende disso, não. Só que para a planta produzir proteína aminoácido, precisa de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Chumbo. Nitrogênio. Ok? Então, tem que pegar do meio ambiente. Ué, por que não pega do ar? Porque do ar, o nitrogênio gasoso é assim, ó. E aí precisa de uma enzima para quebrar, fazer ele assim e permitir que ele reaja quimicamente. Nome dessa enzima? Nitrogenase. Quem é que tem? Ah, tem várias bactérias, mas uma importantíssima, chamada rizóbio. Aprenda a escrever numa discursiva que tem H ali, e não é com Y. Rizóbio. Ela tem nitrogenase. O que ela pode fazer? Pegar o nitrogênio atmosférico e transformar em amônia dentro da raiz de uma leguminosa. Ou seja, ela consegue, essa bactéria chamada rizóbio, fixar o nitrogênio para que a leguminosa, que pode ser feijão, soja, o que mais? Ervilha, grão de bico. Aí, eles podem usar o nitrogênio atmosférico. Resultado, eu posso plantar uma leguminosa em terreno sem nitrato, ele sobrevive, desde que tenha a bactéria lá. Tem que ter a bactéria, chamada rizóbio. Esse fenômeno é chamado de fixação.
pegar um nitrogênio atmosférico que ninguém pode usar, ninguém usa, nenhum animal, nenhum vegetal. Agora, existem bactérias que fazem isso. Elas têm essa enzima chamada nitrogenase e conseguem fixar o nitrogênio para o uso delas. Não é o caso aqui, vai precisar do nitrogênio do solo. Aqui, vamos lá. Tudo bem? Quando vocês estiverem sufocando, me avisam, tá? Ó, aí vai união N. Ó, 3 não. É isso que a gente fala. Quem estuda química, eu estudo, sabe que o cetoácido, isso aqui é um cetoácido, a glicose, não pode reagir com nitrato. Então, antes aqui, tem uma redução, uma oxirredução. Vai ser transformado novamente em amônia e vai virar nessa união aminoácida. Vai virar proteína e vai formar o corpo da planta. Então, voltando. Entra na forma de nitrato, a gente vai fechar um ciclo. Vai ocorrer uma oxirredução, transformando em amônia para poder reagir com o cetoácido. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, aminoácido. E, posteriormente, proteína. Isso vai ser usado como alimento. Ok? Esse alimento vai para o ser vivo, que vai morrer, ou defecar e urinar, e nesse produto, em que ele morre, defeca e urina, os decompositores vão produzir amônia ou amoníaco, o NH4. Está aqui, ó. Ok? Isso é através da decomposição. Tem algum nome especial? Tem amonização. E agora? Por que não pega? Tóxico. É solúvel em água? É. Isso é tóxico. Então, vamos transformar primeiro em nitrito. Esse fenômeno é chamado de nitrosação. E não quero escrever, não, hein? Perde muito tempo. Nitrosação. E as bactérias principais são muitas. São as nitrosomonas. Sempre é bom saber o nome do processo e pelo menos um exemplo de uma bactéria que o faça. Depois o nitrito vai transformar em nitrato. Isso é chamado de nitratação, tá? E a bactéria principal é a Nitrobacter. Nitrobacter. Ok? Então é. Foi. Nome disso aqui, nitrosação. Nome disso aqui, nitratação. Isso é tudo. Os dois reunidos, os dois. Nitrificação. A fixação do nitrogênio atmosférico, fixação, e a desnitrificação. Poxa, desnitrificação é pegar tudo que tem nitrogênio preso, agir, né? Então, desnitrificação é pegar os produtos nitrogenados e transformar em nitrogênio atmosférico. Isso é desnitrificação. Ok? Fechei. Agora eu vou fazer perguntas didáticas. Essas bactérias aqui, as nitrosomonas e as nitrobacter, ou nitrobacter, elas são autotróficas ou heterotróficas? Olha para aí.
usa isso para transformar isso, usa isso para transformar nisso e a planta pegar. Já fala? Alguém falou? Ninguém escreveu? Isso é de print, meu amor. A matéria está aí, eu mandei tudo escritinho. Entendeu? Isso aqui é explicação. É para você entender o mecanismo. Aí depois você usa para decorar, se você quiser. Aí pega lá, qualquer internet tem, o circular lindão, bem pintado, entendeu? A aula é para informar, não é para criar caderno. Biologia não dá para criar caderno. Tira a tua dúvida, informa e tira a dúvida. Vamos lá, mais alguém para responder? Autotrófica, eu acho. Já foi na dúvida. Vamos lá, pessoal, só tem ele. Vamos pensar? Ser autotrófico, pega matéria inorgânica e transforma em orgânica. Ser heterotrófico, pega matéria orgânica e transforma em inorgânica. Usa a matéria orgânica. A amônia é usada para produzir energia, para tirar energia para poder respirar, fazer lá tudo que tem que fazer, criar matéria, e o produto final é o nitrito. Isso é uma matéria inorgânica. Isso aqui é uma matéria inorgânica. Isso aqui é uma matéria inorgânica. Então, essas bactérias usam matéria inorgânica para produzir as proteínas que elas têm no corpo. As bactérias são proteicas. Tem membrana, né? Tem enzima. A proteína é tirada, né? Aqui, ó, a energia para ela produzir é tirada dessa transformação. Então, elas são anaeróbicas, porque não usam o oxigênio, elas estão dentro da Terra, tá? É isso? Elas não usam o oxigênio, não tem oxigênio livre dentro da Terra. Elas são anaeróbicas, é isso? Elas são autotróficas e elas são quimiosintetizantes, porque não usam a luz. Elas não usam a luz. Está embaixo, está na Terra, não tem luz. Então, como elas usam matéria inorgânica para produzir matéria orgânica, elas são consideradas autotróficas. E não usam a luz porque elas estão na parte escura, né? Está embaixo da Terra, a luz não é. Pergunta. Vamos só recordar aqui um pouquinho. Uma pergunta difícil que eu vou fazer, relacionada à pergunta fácil. Mas é uma pergunta difícil. O que tem indivíduo que usa a leguminosa para adubar o solo? Vou pegar a leguminosa aqui. Pé de feijão, tá? Raizinha, é uma dicotiledônia, a folha é do tipo. Você pode cair, neném. Mas é meio difícil. Dicotiledônia, olha a folha. Em forma de pena, peninerga, ou reticulada. Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha a raiz. Pivotante ou axial tem uma raiz principal e raízes secundárias. A bactéria chamada rizóbio, ela é atraída pela leguminosa por uma substância química. É por isso que a rizóbio quer entrar na raiz das leguminosas. Elas atraem com um produto, com um perfume, que elas adoram. Esse movimento que a bactéria faz, que ela é móvel, em direção à raiz da leguminosa, tem um nome técnico. Qual é? Quimiotaxia? Qual? Quimiotaxia? Tímio? Tímio? Quimiotaxia?
Não escutei direito. Quimiotaxia. Substância química, taxia, movimento orientado em direção ao estímulo elétrico. Em ação ao estímulo. Então, a quimiotaxia é o movimento que a bactéria resolve faz em direção à leguminosa. E o que ela tem de importante? Ela pega esse nitrogênio, ela tem nitrogenase e transforma num produto que ela possa usar como fonte de nitrogênio. E ela produz suas proteínas, seus aminoácidos, né? Não necessariamente tirando do solo. Então, eu posso pegar um solo pobre em nitrato, colocar a leguminosa, contaminar com a bactéria, esquecer. Tudo vai dar certo. A bactéria vai fixar, ela vai pegar, vai crescer. Como é que eu faço o adubo verde? Eu planto o milho, vocês não sabem isso direito, não. Eu pego o milho e a leguminosa. Eu planto o milho, a leguminosa. Okay? E contamina o solo com a bactéria resolve, né? O solo tem que estar contaminado, tem que ter bactéria, não tem que ir em qualquer lugar, não. O que ela vai fazer? Ela vai ser atraída pela leguminosa e vai entrar lá. O milho tira o nitrato do solo, esvazia a terra nesse adubo e vai embora, e leva. Então, vai fazer falta. Ela levou, mas aí eles pegam a leguminosa, que utilizou a bactéria para fixar o nitrogênio dentro delas. Então, o nitrogênio dentro delas veio do ar. Eles vão pegar, vão colher o feijão, vão picotar um copo da leguminosa e vão jogar no solo para decompor. A decomposição, a amônia, e as bactérias vão transformar em nitrato para que o milho novamente plantado consiga receber. Por isso é chamado adubo verde. O adubo é feito com a própria planta que você picota, deixa decompor. No copo dessa planta, todo o nitrogênio veio da bactéria, né? Pegou do ar e entregou para a leguminosa. A leguminosa não consegue fixar. Isso é um erro. As leguminosas fixam nitrogênio errado. As leguminosas não conseguem fazer isso. Bactérias em mutualismo, troca de favores, com a leguminosa, vão fixar o nitrogênio, ela vai pegar e vai utilizar para formar a sua matéria orgânica. Vai, sou Manuel. Esses são os pontos principais da ecologia. Okay? E aí a gente agora vai ver. Tem várias obrigações, mas eu vou pegar aqueles pontos que vocês quase não veem, que quase ninguém fala, né? Ou fala muito mal. Evolução, por exemplo. Vocês estudam muito pouco. Era mais fácil para eu fazer o quê? Dar uma matéria bonitinha, uma digestão, uma circulação, um ciclo menstrual. Mas eu não estou aí para ganhar palmas, não. A minha situação é profissional. Eu tento acertar. E se acertar, você acertar também. Não adianta acertar o que vai cair, se você errar. Besteira. Evolução. Aqui tem uma matéria que cai pra caramba. Essa também aqui, ó, eles gostam, que é Radioiberg. Eu vou dar frequência gênica. Legal. Frequência de um gene. A população, né? Tá vendo esses dois pontos? E as teorias. São os principais. Ainda tem orgomólogo análogo. Orgomólogo análogo. Orgomólogo análogo. Para que eu fui falar? Órgão
Eu falo, tem que explicar, né? Homólogo e análogo. Bem fácil. Órgão homólogo. Aqui, ó. Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Muita gente não sabe, né? O mamífero veio antes da ave. A ave foi o último. Surgiu na Terra. Então, isso aqui é uma ordem evolutiva. Ok? O órgão homólogo, ele não precisa ter função. Ou seja, a função não precisa ser igual. Mas é obrigatório que tenha a mesma ancestral, tenha a mesma origem biológica. Então, você vê aqui, vamos ver o mamífero. Ok? O mamífero vem de um réptil. Ancestral do mamífero é o réptil. Então, todo mamífero vai ter órgão homólogo, porque está vindo do mesmo ancestral. Mas que órgão é esse? Vou te dizer. O braço do homem. Aí você vai lá no mamífero, na baleia, você encontra a nadadeira. Você encontra a pata do cavalo, anterior. Olha aí. Você está vendo? Então, a origem do braço do homem, da pata do cavalo, veio de um réptil. Da pata direita do réptil. Por evolução, veio o braço direito do homem, a nadadeira direita da baleia, a pata do cavalo. Então, quando tem mesmo ancestral, mesma origem ancestral, o órgão que você está dimensionando, ele é chamado homólogo. Ah, tá bom, então vamos lá. E o que é um análogo? Explico. Você sabe que tem o golfinho, que é mamífero. Você sabe que tem o tubarão, que é peixe. O ancestral é o mesmo? Não. O golfinho é o réptil. O peixe, né, é um animal diferenciado, tá? Que veio da área invertebrada. Lá da área invertebrada surgiu os primeiros vertebrados. Então, a origem é protocordada. Então, não tem nada a ver a origem de um peixe, que é o tubarão, com a de um mamífero que veio depois de um réptil. O peixe está bem antes. Se decorar isso, não. Poxa, peixe, anfíbio, réptil. Olha o mamífero aqui. Esse aqui vai ser ancestral quando? Nunca. Então, tem o mesmo ancestral, o órgão está na mesma área de origem, ele é chamado homólogo. Braço do homem, nadadeira da baleia. E a nadadeira do tubarão? Epa, tubarão é peixe. Ah, mas vamos lá, vamos fazer? Nadadeira do tubarão, nadadeira da baleia. São nadadeiras? São. Qual é a função? Nadar. A função é a mesma? É. Mas a origem biológica é a mesma? Não. Então, o órgão análogo tem mesma função, origens diferentes. Tem órgão homólogo com função igual ou diferente, mas igual é igual ou diferente. Nadadeira da baleia, nadadeira do golfinho é igual. Pata do cavalo, pata do cachorro, igual. Braço do macaco, braço do homem, igual. Com função igual ou diferente. Com função, origens diferentes. Origens diferentes. Seu cara pra caramba, isso é tão bobo. Ok? Então, sem decorar. Sem decorar. Vou apagar para a gente ter ideia. Ó.
Vamos lá. Asa de mosca, asa de morcego. Função, voar. Mosca é inseto. Ancestral do inseto. É o mesmo de um mamífero. Asa de morcego, mamífero. O ancestral do mamífero é réptil. Então, não precisa decorar. Ah, quem é o ancestral do... Precisa. O espaço é muito longo. Asa de mosca. Agora, vamos lá. Asa do beija-flor e a asa da borboleta. Aí, ó. Tá vendo? Agora, vamos à complexidade. Vamos à complexidade. Qual é a parte difícil? É porque tem duas áreas de evolução. Uma que faz assim, ó, peixe, ele vai ter que te dar isso. Anfíbio, réptil, mamífero, réptil, ave. Ok? Tem outra que é assim, peixe, anfíbio, réptil, primitivo, dando ave e dando mamífero. Olha que droga. Nesse caso, o ancestral da ave não é o mesmo do mamífero. É um réptil. Nesse caso, não. Um réptil primitivo deu ave ao mamífero. Então, nesse caso, a asa de uma ave e a asa do morcego, de uma ave qualquer, eles são órgãos homólogos, porque tem mesmo origem biológica. Cuidado com isso, tá, pessoal? Mas ele vai te dar a informação se é aqui ou aqui que ele quer que você gere, se cair ave, com mamífero, geralmente não cai. Tá? Mas aqui, o ancestral é diferente, porque um tipo de réptil deu ave, outro tipo de réptil deu mamífero. Aqui, o mesmo tipo de réptil deu ave e deu mamífero. E aí, se a ancestralidade é diferente, o órgão é análogo. Se é a mesma ancestralidade, o órgão é homólogo. Leia, ele vai te mostrar claramente aonde você tem que botar a resposta. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? O normal é cair golfinho e tubarão. Tubarão é peixe. Golfinho é mamífero. Tem nadadeira para nadar, mas as origens são diferentes, órgãos análogos. Tudo bem? Agora vamos lá. Caramba, olha o tempo. Ó. Não era para estar dando isso. Isso aqui dá para você. Eu tenho hora que eu surfo na maionese. Aí você vê sozinho, dá para ver sozinho isso aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Teorias evolucionistas, dá para rodar sozinho. Especiação, vamos lá. Alopátrica, simpátrica. Tem ainda mais duas, parapátrica, tá? Tem mais três, mas não creio que caia, tá? Paraplática, essas coisas, né? A mais fácil cair é uma das duas. Como a gente está sem tempo, vamos estudar essas duas e depois, se quiser, né? Você estuda as outras duas, mas é mais fácil cair. A diferença com barreira geográfica. Sem barreira geográfica. Essa é a diferença. Simpátrica, eles não se separam. Alopátrica se separam. Eu vou explicar a que é mais fácil de cair, que é a alopátrica. Ok? Pessoal,
O que eu vou te explicar é para entender, não é para decorar, não é para fazer fluxo de palavras. Isso aí você faz sendo autodidata, para você entender os detalhes dessa especiação, que é complicada pra cacete. Vou pagar. Pode ser questão de prova, hein? Estou escolhendo a dedo. E eu sei, se for, o que eles vão pedir. Por isso que eu estou fazendo a explicação direcionada. Se cair, beleza. Vamos ver a população lá. De quem? Cão do mato. Não tem animal. Vou pegar o cão do mato. Então, população A tem 50 cães do mato, andando de um lado para o outro, certo? E aí, um belo dia, aqui está uma área, aqui tem uma grande árvore que caiu, e aqui uma outra área. E eles fazem esse movimento, de lá para cá, daqui para lá, o tempo todo, quando é conveniente para eles. Só que uma grande chuva tirou, e eles ficaram separados em dois ambientes diferentes. Um grupo ficou lá no A, outro grupo ficou no B. Vamos chamar essa interrupção de contato de barreira geográfica. Tá? Então, aqui vai ter uma barreira geográfica que vai gerar um isolamento geográfico. Ok? Bom, e agora? E agora é que vem o difícil. Eu vou ter que, no final, ter indivíduos tão diferentes que não vão se cruzar. E aí eu vou falar, duas espécies novas surgiram. Daí vem a palavra especiação. Então, o que eu tenho que criar aqui, ao longo do delta T, para que, no final, essas duas espécies chamadas novas não possam cruzar entre si. Então, vamos lá. Aqui vai ter o isolamento. Eu vou chamar a população de cima de A1 e a população de baixo de A2. Vocês veem que continua sendo A. É da espécie A. Vou chamar de A1 quem estiver em cima, chamar de A2 quem estiver embaixo. Delta T. O que vai acontecer ao longo de um tempo? Mutações. As mutações são comandadas? Não. Ao acaso? Sim. Elas surgem porque o meio ambiente pediu? Não. Elas são adaptativas? Não. Mas elas podem ser adaptativas? Podem. Podem. Vamos ver aqui. As mutações são aleatórias e são personalizadas, individualizadas. Você não vai ter duas mutações exatamente iguais acontecendo da mesma maneira, né? Matematicamente é impossível. Então, vai ocorrer uma mutação aqui. E aqui também. Eu vou botar a mutação de uma pata larga. Mutação. Não é assim. Eu estou colocando para você poder entender. Então, a pata desses cães do mato, lá entre os filhotes, nascer filhote com a pata larga. Como é que é a pata normalmente? Assim, ó. E ela ficou assim. Vamos supor que o ambiente é importante para caramba. Aqui desse lado seja frio e tenha neve. Aqui desse lado é quente. E tem muita gramínea no substrato. Uma pata larga no ambiente frio, com neve, vai ajudar? Vai. Vai diminuir, né, a pressão pontual, vai espalhar mais a pressão do peso do corpo do animal e a pata dele vai afundar menos, facilitando, né, o ato de correr.
Então, para aqui vai ser positivo. E aqui? Grama, orvalho, horrível. Vai escorregar para caramba. Então, desse lado, negativo. Então, se as duas mutações ocorressem, pessoal, aprende isso, que isso é difícil. Isso é difícil, aprende. Muita gente não sabe nem explicar, tem pessoa que não sabe nem explicar isso. Então, olha só. A mutação ocorreu, fiz ocorrer igual. Mas não é normalmente assim. Só para você entender por que tem lado que fica e tem lado que não fica. Porque aqui vai dificultar o movimento, a fuga, entendeu? O predatismo, o ataque, obter alimento, vai ficar escorregando. Ele vai estar não habilitado por ter ganho essa pata. Aqui não. Aqui vai facilitar a vida dele. E aí, com o tempo, essa pata larga vai começar a ser fixada ao longo das novas gerações. Então, o que eu estou te mostrando? Que muitas mutações diferentes vão ocorrer dos dois lados. Algumas vão ser fixadas porque melhoram, outras vão ser retiradas porque pioram. E como as mutações são diferentes, cada lado vai ganhar coisas diferentes e perder coisas diferentes para se adaptar ao meio. Então, vamos uma segunda coisa. Esse lugar é quente. E aí surgiu a mutação em que o pelo veio 4 vezes mais que o normal. Mutação, ao acaso. Lugar quente. O que vai acontecer aqui? Negativo, não vai. Mas, ao mesmo tempo, aconteceu uma mutação que praticamente o pelo todo foi embora. Opa! Lugar quente. Beleza. Essa fica. Vai refrigerar a pele. Então, com o tempo, esse cara aqui vai ter menos pelo que esse vai ter uma pata diferente desse. Você está vendo que as modificações estão ocorrendo. Aqui desse lado, a necessidade, tá, de se escutar o barulho do movimento da presa ou do predador. Em área onde tem neve, fica muito difícil escutar, porque o passo acaba sendo abafado. Então, surgiu por mutação um tipo de orelha que consegue captar melhor o som. Opa! Desse lado, não temos problemas com esse assunto. Então, se surgir aqui, não vai ter lastro positivo, né? Não vai melhorar em nada. Então, se não melhora, aquele cara que porta esse detalhe não tem formação para poder evoluir. Desse lado, que beleza. Os animais que têm essa orelha conseguem pegar melhor preso. Desse lado, isso não interfere. A orelha vai continuar sendo normal. Então, você tem, até porque as mutações não ocorrem iguais. Vamos supor que desse lado não tenha ocorrido a mutação da orelha, e nesse lado tenha. O que está acontecendo? A mutação modifica. O meio diz sim ou não. Se diz sim, ela fica e vai passando para a prole. Se diz não, ela é retirada. Não passa. Muitas proles, muitos anos, muitas sucessões. Isso é chamado de fluxo. Vem cá, você falou da pata. E que as mutações ocorrem. Pode ser que tenha ocorrido lá e não ocorreu aqui. Dá para passar para cá? Não. Não há fluxo gênico assim, ó, que tem uma barreira impedindo o fluxo gênico em cada posição, né, específica de lugar. O cara está no lugar, a mutação e a seleção vai ser feita para ele. Quem está em outro lugar, a mutação e a seleção vai ser outra. O que acontece ao longo do tempo? As modificações vão surgindo, vão sendo fixadas, vão sendo retiradas, fixadas. Vai chegar um momento
eles vão estar diferentes. Então, vou fechar aqui, vou apagar aqui. Ó, chegou um tempo que a população A1 vai ficar diferente, vai ganhando e perdendo de A2. Legal. Essas diferenças podem evitar a reprodução? Podem. Mas também podem não evitar, que não foram tão profundas assim? Podem. Então, quando eu junto A1 com A2 e eles se reproduzem, eles são de mesma espécie. Mas eles são diferentes, tá? Eles são de raças diferentes. Como é que eu posso entender isso? Games familiares. Todo cão é da mesma espécie. Pode cruzar entre si. Agora, eles são diferentes. E essas diferenças que eles apresentam, nós chamamos de raças. O Doberman é um cão da raça Doberman. O Chihuahua é um cão da raça Chihuahua. Aí você fala, podem cruzar? Podem. Ah, mas não dá. Não dá, porque o homem se mete. Pois a natureza não tinha tanto cão diferente. E começa a escolher opções e fazer cruzamentos específicos para diminuir o tamanho, para ganhar um pelo. E começa a misturar. Na natureza, essa mistura não existia. É a seleção artificial. Deixa eu ver aqui. O Doberman. Ele é mistura de várias raças. Um cachorro só. Pitbull. Mistura de várias raças do cachorro só. Entendeu? Raças são diferenças. A mistura das diferenças. Agora, quando é espécie, não podem se reproduzir. Então, preste atenção. Quando as diferenças somadas são enormes, eles ficam diferentes, mas conseguem, quando juntos, reprodução, aqui ocorreu racialização. Ok? Quando eu aumentei as diferenças e não podem reproduzir, você teve aqui, cuidado, você tem um isolamento reprodutivo. Quando o animal A1 não pode mais cruzar com o animal 2, eles formam duas novas espécies. Então, vamos voltar? Vamos voltar. Vou fazer devagar agora. Vou fazer devagar. Separados por uma barreira geográfica. Aí né, você tem um processo chamado alopatria. Alopatria é quando tem barreira. Simpatria é quando não tem. Quando as coisas ocorrem, as modificações ocorrem, em cada indivíduo, vai mudando, vai se transformando, né? Olha aqui, ó. Vou fazer aqui. Vou representar uma borboleta, tá? Não vou desenhar, não. Uma borboleta. E aí, ela tem uma bolinha ali. Essa bolinha, os machos usam para encantar as fêmeas, atraídas pelo bailado dele e por essa bolinha, essa cor que está ali no corpo deles. Às vezes, por uma questão de mutação, aparece outra marquinha. E aí, essa marquinha
ela não atrapalhou a fêmea de querer esse macho. É uma mutação? É. Mas ela modificou tanto que a fêmea não reconhece ele como macho? Não. Aí eles vão se reproduzindo, né, no mesmo. E aí, entre os filhotes, nasce o lá que tem a bolinha, o tracinho e um breguetezinho aqui. Está bem diferente do outro? Tá. Foi por mutação? Foi. Está fixado? Tá. E a fêmea? Está gostando. Até que veio, entre os filhotes, mais essa mutação. E aí já era. Não teve isolamento geográfico. Mutações particulares foram ocorrendo nos indivíduos que ficaram tão diferentes do original que as fêmeas não mais querem se reproduzir com ele. E aí ocorreu o isolamento reprodutivo. Esse cara da espécie A, a fêmea, que não mais se reproduz com ele, é de outra espécie, que eu chamo de B. Isso sem a barreira. Isso é chamado de simpatria, ok? Bom, e, de um modo mais específico, de anagênese, que aqui é aprofundamento. E quando tem barreira, que é, né, a androgênese, é alopátrica. Alopátrica é com barreira, e eu chamo de cladogênese. Simpátrica. Tudo é especiação. Tudo é formação de uma nova espécie. Tem barreira, eu chamo de simpátrica e chamo de anagênese. E o tempo está acabando. Desgraça. Só deu para ver ecologia e evolução, cara. Tem matéria para caramba. Oh, Deus. Mas eu estou mandando material para vocês estudarem, tá? Vão trabalhar para fazer, tudo gabarito comentado. Material pronto para estudar. Pronto para você. Se cair, vai acertar. Tá bom? Agora, vai cair, não sei, né, pessoal? Se eu tivesse bola de cristal, se eu soubesse a prova, eu vendia, né? Não vendia, não. Não teria coragem. Mas, olha, eu botaria assim, curso para Enem. Se não passar, devolva o seu dinheiro. Podia fazer isso se eu tivesse a prova. Né? Bom, evolução. Não tem coragem. Eu até vomito se eu fizer isso. Agora, que informações tem, eu passo para vocês de graça. Não compro nem vendo. Não compro nem vendo. Informações que eu tenho, eu passo de graça. Vamos lá. 15 minutos, né? Deixa eu pensar. Acho que vai cair. Então, vamos nós. Já caiu há 3 anos passados. Foi a questão mais errada da prova, que é a frequência gênica. Ligado a isso, não vai dar tempo, tem efeito gargalo, oscilação gênica. Tem os nomezinhos que costumam cair, né? Você vê, tem uma floresta. Aí o cara te matou, ficou aqui, ó, pedacinho da floresta aqui. Aí mais para cá, outro pedacinho da floresta. Cara, vai morrer tudo. Não tem conexão. Aí o cara faz um corredor ecológico. Para que é um corredor ecológico? Para que as espécies que estão aqui, que antes estavam juntos, consigam ficar junto dessas que estão aqui. E manter, olha lá, o fluxo. Então, o corredor ecológico ele vai permitir que os seres vivos tenham as mesmas relações nas ilhas produzidas com desmatamento em ambos os lados. Tem uma semente que um passarinho X come, que não ficou aqui, ficou aqui. Ele vem, come aqui, espalha para lá. Esse fluxo é importante para cacete. Ele vai permitir que não ocorra especiação também. Tá bom? Frequência gênica. Usar essa fórmula aqui, ó. Ou
Opinião de Newton. Todo exercício, ou ele vai te dar a frequência do GN, ou ele vai te dar a frequência do G0. Ok? Como assim? Vamos lá. Já estudei isso com vocês. O cara diz que numa população a frequência do gene recessivo para o albinismo, frequência do gene recessivo para o albinismo é igual a 0,4. Ele quer saber a frequência dos indivíduos azul, azulzinho e azulzinho. E ele disse lá que a frequência do azinho é 0,4. Vou pegar essa fórmula. T representa a azão. Q representa o recessivo azinho. Tudo tem que dar 1. Então, se eu tenho a frequência, ele me deu do azinho, eu vou pegar P mais Q, que é a frequência do azinho, vai ser igual. Vou botar o T em evidência para achar a frequência dele. T igual a 1 menos 0,4. Passa para lá com o sinal trocado. Então, P igual a 0,6. É uma brincadeira. Olha com essa forma. Isso aqui é para calcular o azão, azinho. Ele quer o azão. Eu sei que o azão é 0,6. 0,6 vezes 0,6. Ridículo isso, né? Ele quer o azãozinho. Azãozinho usa essa fórmula. 2 vezes P vezes Q. 2 vezes P, 0,6, vezes 0,4. 6 vezes 4, 24, 0,48, 48%. Ridículo. E para achar azinho? Poxa, pessoal. Ele já deu que azinho é 0,4, né? Achar azinho é Q ao quadrado. 0,4 ao quadrado, 0,16. Tem coisa mais fácil que isso? Ele sempre vai ser obrigado a te dar pelo menos ou P ou Q. Não tem jeito. Não pode ter duas incógnitas. Se ele te der tu acha o resto todo usando essa fórmula. Ok? Só tenha cuidado com esse detalhe aqui, ó. Que eu também já falei. Essa observação aqui, ó. Quando for sistema amplo, você vai ter a frequência do IA mais a do IB mais a do Izinho é igual a 0. Tá vendo? Porque tem polianemia. Então, o exercício quer saber a frequência do zero, do sangue zero. Zero é Izinho, certo? Zero é Izinho, tem que saber isso. E aí ele te dá a frequência de A. 0,3. Ele te dá que a frequência de B é igual a 0,1. E quer saber a frequência nessa população de indivíduos de sangue zero. Aí eu ponho aqui, ó. 0,3, 0,1 é igual, mais vizinho é igual a 1. Vai ter igual a 1. Botei certo. Vai ter que ser igual a 1. Então, olha só. Eu somo aqui, ó. Vai dar 0,4 menos 1. Vai me dar o valor do Izinho. Vai dar 0,6. Izinho 0,6. Sangue 0. 0,32. 0,36. Dor de cabeça é complicado. Bom. 6 vezes 6, 36.
Sabe como é fácil? Ele vai ter que te dar pelo menos 2. Você acha o outro. Ele te dá do izinho e do B, tu acha o A. Ele te dá do IA e B, tu acha izinho. Ele dá izinho e B, tu acha o A. Você acha, ele te dá o izinho e o A, você acha B. Cuidado. Isso é uma bebeira um pouquinho diferente. Pode cair. Ele vai te dar 2, você tem que ter 3, vai ficar com uma incógnita só, baixar, e a partir dali você faz as outras coisas. Tudo bem? As coisas práticas de evolução da Mark Darwin, e tem epigenia, epigenética, que está dizendo que o caráter adquirido pode ser transmitido na prole. Ok? Se cair... Ó, deixa eu explicar aqui. Vou botar aqui o DNA. Correu uma mutação aqui. É uma enzima. Ela deixa ele atuar. A mutação aqui vai modificar a forma da proteína. Como? Modificando os aminoácidos. Modificando o nucleotídeo, modifica. E aí, modificando a forma, ela perde a função. Ok? Modificando a forma, ela perde a função. Isso é mutação. A epigenética não é assim. Olha a epigenética. Vou pegar o mesmo DNA, a mesma proteína, só que eu vou metilar. Vou colocar metil ali, ligado ao cromossomo. Resultado, essa área não pode ser lida. E aí ele não tem a enzima, perde a função. Olha como é diferente. Nos 2 casos, ele vai ter o mesmo problema. Vou chamar essa enzima aqui de A. Vou chamar essa enzima de A. Aqui ela perdeu a função porque modificou o material genético. Ali ela perdeu a função porque ela não pode ser lida. Para ser lida, queridos, a RNA polimerase, que forma o RNA mensageiro, tem que ler passo a passo assim, ó. Só que ela estando metilada, consegue ler. A RNA polimerase não consegue contato com o DNA para saber o que está escrito lá. Mas ele modificou? Não, ele é o mesmo. Só que ele está silenciado. Silenciado. Ele não pode falar, mas ele não morreu. Só não fala. Isso é epigenética. A epigenética trabalha com áreas do material genético que não foram modificados por mutação, que se mantêm o mesmo, mas que não podem se expressar porque tem uma substância impedindo o contato da RNA polimerase que cria o RNA mensageiro. Então, eu não vou poder informar a célula, porque não tem aí o mensageiro. Ok? Dúvidas? Isso é difícil, isso é complexo. É que eu tenho uma maneira muito simples de explicar isso, mas isso é complexo. Estou com dúvida aqui.
epigenética, epigenia. É uma ciência nova. Muitas vezes o cara não produz enzima, não é porque ele não tem o gene, não é porque ele sofreu mutação. Aí alguém pergunta, isso pode ser passado a prole? Pode. Na hora que o material genético ele pode levar a área metilada junto. Olha que droga. É um caráter adquirido, porque não é genético. Ele adquiriu, né? Essa metilação é adquirida, e ele passa essa metilação para a prole. Ela marca, caráter adquirido, transmitido para a prole. Queridos, agora deixa eu falar um pouquinho sobre vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui o material. Oh, my God. E... o material que chegou para vocês. Uma pessoa só. Eu falo o título dele, que está escrito nas primeiras linhas. O título do arquivo, professor? Dois materiais que eu mandei hoje. Para ver se eu mandei certo. Tem aí os temas mais importantes de biologia. Isso, os temas mais importantes de sim. biologia no Enem. E tem um que é Marical Ergenem. Isso. Nesse material, eu estou comentando, estou definindo, né? Aqui, ó, genética. É possível cair, tanto na UERJ quanto no Enem, alteração cromossômica, aneuploidia. Também, aí eu botei aí, ó. Botei na... Agora, tem outro material. Espera aí, deixa eu pegar. Chegaram 2, é isso? Sim. Isso. Tá, deixa eu ver o segundo. O que está escrito no início do segundo? Qual? No segundo material, não são 2? Os Sim, temas no mais segundo importantes de biologia no Enem nos últimos 5 anos. Então, mandei o mesmo 2 vezes, né? Eu acho. Não. Não, O você primeiro mandou tá os escrito temas assim. mais importantes e o outro é o Marical Ergenem, que são Aí questões. esse do Maricá vem com questões comentadas. Aí vem o gabarito e vem o que a questão está pedindo. E ela está com múltipla escolha discursiva? Sim, está Sim. separada. Uma é discursivo UERJ e outro Enem contextualizado. É esse, o material é um trabalho para fazer do cacete. Então, vamos para cima dele, para essa prova que vem por aí. Tem um complemento que eu vou mandar, que eu não consegui fechar. Amanhã eu mando um complemento dessa parte da matéria, que eu iria revisar para o UERJ e para o Enem. E estou mandando o resto da matéria que pode cair na forma de simulado ao longo dessas aulas que eu tenho até lá. E a gente vai fazendo aos poucos. Espero que vocês tenham entendido qual é o mecanismo dessas aulas de agora. Não é aula para copiar, é aula para tirar dúvida, é aula para fixar o que é pensável, que tem que ser pensado, e aí usa a decoreba para fixar, mas já entendendo por que essas coisas estão aí. Entendeu? Otimizem o estudo de vocês. Estou mandando mais material.
ao longo da semana, mas o meu material é muito fechadinho, eu não posso abrir muito, porque vocês vão ter muita coisa para estudar para caramba aí, português, matemática, eu fui para o Enem, uma porrada de matérias, e para o UERJ, a química e a redação ainda, né, tendo que estudar. Então, eu tenho que minimizar o que vocês estudam, tentando acertar mais o que pode cair. Tá bom? Qualquer coisa, estou na área. Fiquem com Deus e até a próxima. Se organizem, bons estudos. Obrigada, professor. Falou. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.